Hoje recebemos um dos grandes artífices da linguagem poética brasileira, o poeta, letrista, roteirista e imortal da Academia Brasileira de Letras, Geraldo Carneiro. Com uma obra que transita entre o lírico e o filosófico, entre o silêncio e a música, o Geraldo nos convida a pensar a poesia não apenas como forma literária, mas como modo de estar no mundo. Nesses diálogos, nós vamos conversar sobre criação, memória, poesia, como forma de conhecimento e o papel do poeta no Brasil de hoje e bem mais. Geraldo, seja bem-vindo, né? Vamos lá, vamos começar? Obrigado, meu irmão. Eu te agradeço muito por ter vindo. Essa conversa vai ser das boas, da boa, como se diz em outras ocasiões. Além de poeta, você é tradutor, compositor e dramaturgo. Como você navega entre essas diferentes linguagens? Olha, eu adoro mudar de assunto. Então, para mim, é uma alegria quando tenho assim, 3 encomendas absolutamente diferentes e que eu posso alternar e saltar daqui para ali. E quando me canso de uma determinada atividade, embarco na outra. Mas todas elas estão interconectadas, não estão? De alguma maneira? Quer dizer, talvez sejam três diferentes fozes do mesmo rio. E tem mesmo, é sempre a palavra que está presente em todas elas. Eu até desejaria ter sido músico, mas não tinha grande talento e fui delicadamente sendo empurrado pelos meus parceiros de música em direção à República das Letras, da qual nunca mais me exilei. Então, mas tem uma proximidade muito grande da poesia com a música, né? Você não acabou ficando no mesmo lugar sem... Então, no mesmo lugar, até entre as 3 divindades que o Ezra Pound, cuja biografia política não é das mais recomendáveis, mas que em matéria de poesia era um homem muito sábio, você tem as 3 divindades da poesia, uma delas é a Melopeia, talvez seja a que mais me encanta. Então é a música, é a musicalidade inerente à poesia. Sou apaixonado realmente pela música das palavras. Você está falando do som, tá todo mundo na vizinhança ali, né? Você sabe até que tem um poema meu que talvez expresse isso de maneira convincente, que diz assim: casar ou não casar, esta é a questão. É igual aqui ou no Cazaquistão, que eu chamaria de casar-quistão. Ou se você quiser, quiser-quistão. O que está fora de questão é a Marte, mesmo que seja em Vênus ou em Marte. Mas se eu pudesse escolher, acredite, escolheria o reino de Afrodite. Não sei se por qualquer superstição, vinda, sei lá, de algum sei lá questão, ou por amor de outras mitologias dos orixás da Grécia ou da Bahia. Não que lá em Marte fosse a Marte menos, mas eu preferiria a Marte em Vênus. Nossa, muito bom. É interessante porque você tem a Afrodite, que depois vem Vênus, né? Vênus. Só que não é a deusa e outra é a deusa, mas é o planeta também. Uma é romana, outra é outra. Exatamente. Só que uma também é usar o planeta. É uma coisa maravilhosa. Então a melodia, a melopeia, para mim, a música está sempre presente no jogo das palavras. Então, para certos poetas, eu tenho a impressão de que a sua atividade é uma maneira também, não muito disfarçada, de fazer música. É verdade. E me diz uma coisa, eu fico pensando que alguém como você, é difícil até se imaginar ter feito outra coisa na vida. E quando eu digo outra coisa, não é isso que a gente está se referindo, porque isso, no fundo, é muito próximo, é quase que a mesma coisa. Uhum. Eu conheço gente, por exemplo, que fez música mesmo, sei lá, pianistas. Você como é que é vida de pianista, né? Vida já é macaco de circo, né? Micromestrado. Desde 5 anos de idade, e fica a vida inteira, desde pequenininho, fazendo a mesma coisa. Alguns, às vezes, se cansam no meio do caminho. Eu conheço um maravilhoso pianista, Wunderkind, que não teve uma largou tudo, virou psicanalista. Porque é meio... Não sei, você tomar que cansa com aquilo. Mas eu acho que nem sempre é assim. Eu acho que alguém como você, alguém que assim tá... É uma vocação, que é uma coisa tão antiga, que, como diria Manuel Bandeira, não tem som nem cor. E eu, miserando, já emendei Manuel Bandeira. É uma coisa tão antiga que não tem som nem cor. Então é uma coisa que você tem a vida inteira como se você estivesse dentro da água, né? Como se fosse o tal do peixe. Acontece com você ainda de ficar cansado ou de achar repetitivo? A poesia não é uma coisa que te surpreende? Sempre me surpreende. Nunca achei a poesia repetitiva.
Na verdade, tem uma espécie de uma linha transhistórica, assim, desde que a primeira pessoa esboçou o primeiro poema, não sei nem em que escrita isso foi proposto, talvez tenha sido até oral, anterior à escrita. Então existe essa linha transhistórica que vem de lá para cá e que é mais ou menos semelhante. E existem as interferências do momento histórico, das mudanças da linguagem. Então tem esse jogo curioso. E eu acho que quando a gente embarca nessa paixão por essa coisa que sobrevive através das eras, isso não cansa nunca, não. Acho que isso é sempre um... Curiosamente, tem um amigo meu querido, agora Francis Raime, um dos meus parceiros favoritos, está num hospital em São Paulo, teve uma queda, quebrou o fêmur, e aí está deitado lá sem fêmur e tal, e aí ele começa a compor, compõe mentalmente, ele não vive sem música, então a música para ele é uma Um oxigênio. é impressionante. Então ele compõe, está compondo no hospital, ele fica lá, aí ele tem que dar um papelzinho para ele anotar a música, porque ele está compondo sem parar. Então acho que a gente, quando adquire essas paixões assim, essas paixões irremediáveis, elas se tornam uma espécie de exercício, como você disse, muito semelhante à respiração. E qual você acha que é a situação da poesia hoje, né? Porque eu fico sempre preocupado com as mudanças tecnológicas, porque eu acho que a arte, às vezes, muitas vezes ela também tem uma função social, né? Não é só arte pela arte, né? Que vive desconectada do mundo. Quando a gente pensa, por exemplo, num gênero como a ópera, assim, a ópera não era só ópera, hoje em dia a gente bota a casaca pré-ópera, mas a ópera era um espetáculo, é como você ia, uma mistura de cinema com vaudeville, com não sei o que você jogava, tinha uma função social ali. E aí quando você tem, por exemplo, mudanças tecnológicas, ou você vai ficar em casa, você não vai mais no teatro, não sei. Assim, você acha que isso afetou nos últimos tempos a atividade da poesia? Acho que afeta muito. Por exemplo, nunca tinha pensado sobre isso, mas tem muitos poetas interessantes nos dias de hoje que se alimentam fundamentalmente de uma espécie de desconexão lógica no trato com as palavras. E parece um paradoxo, mas é uma coisa que está acontecendo. E a inteligência artificial talvez saiba reproduzir isso muito bem, essa desconexão. Então, eu não sei por que caminhos a poesia há de enveredar para se livrar dessa ameaça, desse jogo tecnológico, que pode ser um avatar muito perigoso para a própria poesia. Então, eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo agora e espero que a poesia sobreviva a isso. Mas eu me pergunto, que espécie de poesia sobreviverá a esse tipo de assédio da tecnologia? Não sei te dizer, é um mistério aí. Tá havendo, já houve um processo agora muito importante contra essas empresas que estão copiando livros. Uhum. Isso realmente é um problema muito grave, porque grande parte do repertório narrativo do ser humano está sendo incorporado por essas máquinas, né? Então é curioso imaginar que futuro, curioso e ao mesmo tempo um pouco aterrorizante, imaginar qual será esse futuro em que as máquinas serão criadoras de textos, eu diria até extremamente criativos, enquanto que nós, seres humanos, somos confinados à nossa própria moldura psíquica e ao nosso pequeno repertório de palavras e imagem, né? Você sabe que eu revi um filme outro dia, deve ter sido a terceira vez que eu revi o filme. Uma coisa a gente sabe que, dependendo da idade, a gente vê o filme e é outro filme, né? Uhum. E eu revi exatamente 2001. Atualíssimo. Assim, que é um filme espetacular. Porque, atualíssimo. Porque o Kubrick, ele filmou de tal maneira que ele procurou tirar todo o contexto da década de 60. E quando você fica imaginando que o homem só foi no ano seguinte... Impressionante. É uma coisa absolutamente chocante. Ele é tão limpo que você não vê bem quando... Você sabe. Marcas temporais. Exatamente. É atemporal, embora fale de um futuro tecnológico, agora é também de uma atualidade absoluta, né? Isso é que é chocante. E tem o diabo da inteligência artificial lá dentro. E hoje é muito curioso. O Humberto Eco tem aquela distinção maravilhosa entre os apocalípticos e integrados. Uhum. Eu sempre me senti mais para o integrado do que para o apocalíptico, mas... um filme como aquele e a realidade atual do progresso tecnológico fazem a gente caminhar na direção dos apocalípticos, porque tem até eu me lembro que um hit da literatura fantástica nos anos 60
Era um livro vagabundo chamado Eram os Deuses Astronautas. Esse eu li desde aquele tempo lá. Aquele livro tinha um conto do Arthur Clarke, que era sensacional. Eram 2 engenheiros da IBM que eram contratados por um mosteiro no Nepal e iam lá encarregados de fazer um programa que apressasse a descoberta das palavras de Deus, dos nomes de Deus. Segundo o saber milenar do pessoal do Nepal, você ia levar 2000 anos para conseguir descobrir todos os nomes de Deus. E eles fizeram um programa, imagina um programa nos inícios dos anos 60, que ia resolver o assunto em uma semana. Aí foram para o Nepal, levaram o computador, programaram e botaram para funcionar. De repente, um virou para o outro e falou assim, escuta, esse programa vai acabar com a tarefa amanhã. Esses monstros aí vê que não deu em nada, melhor a gente ir embora. Aí os 2 saem, se mandam, descem a cordilheira e rapidamente com medo de serem linchados até pelos monstros ao descobrir o número. É que, de fato, não tinha sido descoberto quais eram os nomes, todos os nomes de Deus, dos deuses, sei lá, qual é a teologia, a teleologia deles também. Aí eles vêm descendo, de repente, quando eles estão no meio da descida, eles olham para cima e aí o mundo acaba. De fato, a profecia se realiza, mas é um conto muito divertido, porque é isso, as combinações possíveis da inteligência humana se tornam uma espécie de prêt-à-porter muito facilmente acessível, né? Pois é. A coisa que eu fiquei pensando nisso foi assim, no mundo em que as máquinas fizerem poesia, para que vai servir poesia? Pois é. Entende? Assim, porque não é porque você consegue criar um mecanismo, uma máquina qualquer, que seja capaz de escrever como Proust, que seja capaz de fazer poesia como Manuel Bandeira, como Goethe, sei lá, que aquilo vai ter a importância que tinha para a sociedade no tempo em que eles escreveram. Assim, pode virar um passatempo. Você pode jogar Atari, você pode brincar de fazer poesia concretista, você pode, sei lá, entendeu? E é aí que vem o lado apocalíptico, né? Na verdade, apocalíptico de uma certa civilização. E aí a história você falou do Kubrick é absolutamente atual, né? Realmente estamos num limiar de um mundo novo. E a gente não sabe o que será desse mundo novo, mas eu acho que, pelo menos, Fernanda Montenegro costuma dizer que o teatro se faz nas catacumbas. Só que o teatro precisa sair das catacumbas para encontrar o outro. Agora, a poesia se faz no underground das catacumbas, é mais embaixo ainda, no alçapão que tem debaixo das catacumbas. E realmente o circuito é muito pequeno. Pode ser que o ser humano, uma espécie de outro filme apocalíptico, engraçado, nós hoje estamos numa vertente apocalíptica. Eu até, de modo geral, estou muito no futuro, mas hoje nós estamos pessimistas quanto a isso. O outro filme é o Fahrenheit. Pode haver ainda aquela reserva ecológica em que as pessoas se deem ao trabalho de inventar palavras e conexões entre as palavras. Enquanto o mundo está lá dominado por uma espécie de Big Brother. Enfim, tomara que isso não aconteça. A gente costuma ser muito pessimista porque a gente associa o mundo ao nosso mundo, ao mundo tal como nós o conhecemos. Mas eu fico pensando, se aparecesse alguém aqui que morreu em 1930 e visse o mundo como estava em 1990 ou em 2000, talvez ele achasse que o mundo já teria terminado. Também, né? Não, ao mesmo tempo, 1933... terrorizante. Se eu fosse, por exemplo, um judeu... Ele hoje já está em casa. O Bertolt Brecht, que era um homem muito inteligente, era um dramaturgo, ele sabia que as coisas têm uma certa lógica, olhou aquilo assim e disse assim, vou-me embora. Já em 33 foi-se embora. O nosso querido, meu Deus, qual é o nome do... Walter Benjamin, por exemplo, era menos esperto, demorou mais para sair e teve aquele final triste, né? Então, na fronteira? Na fronteira, exatamente. É uma história terrível, né? A história que ele foi para a fronteira estava fechada, ele foi para o hotel, deu um tiro na cabeça, no dia seguinte a fronteira abriu. Quer dizer, se ele tivesse um restinho de otimismo, ele teria passado e ele viria, sabe para onde? Para o Brasil, dar aulas no Brasil. Pois é, mas isso que eu ia comentar com você. O Stefan Zweig também. Ele veio para o Brasil, não aguentou a Batalha de Stalingrado, ele achou que os alemães iam vencer a Batalha de Stalingrado e se matou. Se tivesse esperado mais umas semanas... Não, e se matar no Brasil é um erro. Quer dizer, o Brasil é um país que
sugere, não suscita na gente a ideia de se matar. Pelo menos em mim, eu nunca pensei em me matar. País tão ensolarado, tão cheio de... Ah, mas era Petrópolis, devia ser inverno. Tava aquela bruma, né? O russo, né? Lá eles usam muito a palavra russo. Tava aquele russo. Com cedilha. Com cedilha, né? Russo é ruim com cedilha e com 2 S. Não, isso é muito bom, porque daqui a gente fala tá russo. Não tem nada de comunista aí, como diz. Você sabe como é que escreve tá russo, né? Porque não foi dicionarizado. Tem... Ah, não? Eu achei que russo era uma coisa que quando a camisa tá russa, aquela já passou e tá russo. Passou. Lembra que a gente falava tá russo durante alguns anos? Você menos, que você é mais jovem. Não, mas eu falo tá russo. Chegou a pegar tá russo? Tá russo. Tinha um grupo de teatro, um grande amigo meu, Antônio Pedro, que chamava-se Tá Russo no Açougue. Uma peça que ele montou. Aliás, do Brecht. Ele montou uma peça do Brecht, Santa Joana dos Matadouros. A versão dele era tão tropicalista e carnavalizada que ganhou o título de Tá Russo no Açougue. Você acha que tem diferença entre escrever para si e escrever para o outro em mente? Acho que tem uma coisa do público, né? Não, a gente está sempre pensando no público de alguma coisa. Diferença. O público é o interlocutor, exceto poesia. Poesia realmente você escreve, não escreve para ninguém. Porque um leitor, 2, 5 leitores. Lembro que um poeta uma vez ficou chocado comigo, porque eu falei para ele que eu tinha 20 leitores. Ele achou que eu ia ser um best-seller, que eu devia ter uns 2.000. Eu falei, não, eu tenho 20 leitores. 20 leitores que tem um mínimo de traquejo, de familiaridade, até porque a poesia é uma linguagem muito cifrada, né? Então, por mais que a sua poesia não tenha eruditices, você não seja um erudito, como dizia Milor Fernandes, que chamava eles de eruditos, né? De eruditos, a poesia ela sempre habita um círculo muito restrito, muito pequenininho. Mas a gente escreve poesia para... Os poetas em geral são póstumos, né? Raramente você tem um poeta como Manuel Bandeira, que aliás foi desenganado aos 15 anos de idade e, graças à falta de saúde, durou mais de 80, o que não era comum, né? Não era comum. Dele. Até quando a gente pega lá a Montanha Mágica, porque ele é lá que ele estava internado, né? Em Dafos Platts. Clavadel, isso mesmo. Tem até os poemas, né, do começo dele que se passam em Clavadel, são feitos em Clavadel. Ele ficou amigo lá do Paul Éluard, que é um grande poeta, né? Um grande poeta hoje menos admirado e menos prestigiado, um craque total. Porque também tem essa também de quem é muito prestigiado quando está vivo também, depois que morre, o cânone é refeito. E depois muda de novo. Isso muda muito. Pois é, aí vem essa pergunta que no fundo acho que estava ali esperando para entrar. Assim, qual é o papel do poeta no mundo contemporâneo, né? De novo, esse negócio da velocidade, esse negócio do excesso de informação, esse excesso de dispersão, que não sei nem se é só o papel da poesia, né? Acho que a poesia tem sempre uma função de fabricar o desconhecimento. Enquanto a ciência e as atividades fabris assim, tem a função de produzir conhecimento incessantemente, eu acho que a poesia produz desconhecimento. Isso é uma particularidade dela. E, evidentemente, ela vivendo nesse subsolo das catacumbas, ela emerge às vezes e sugere ao mundo algumas conexões ainda não previstas. Talvez seja essa a função da poesia. Produzir estranheza. O desconhecimento. Aquilo que, quando a gente lê o Bandeira, a gente sintoniza com alguma coisa que não estava prevista. E você pode reler inúmeras vezes e ter sempre alguma sensação de desconhecimento, de estranheza. Sim. Mas é engraçado quando você falou do Bandeira também, quando falou essa história de poesia que você faz para si ou para outra, quando a gente fica vendo os poemas que são feitos por encomenda, ou as poesias que ele faz, por exemplo, para música, para Vila Lobos, para Mignone, para o Jaime Ovalle. O itinerário de Passaga, ele disse que foi a coisa mais difícil que ele já fez na vida, de botar palavra em musiquinha. Realmente é difícil, mas eu adoro fazer isso. Adoro botar palavra em musiquinha, acho uma atividade sensacional. Mas é engraçado como às vezes emplaca, outras vezes não emplaca, né? Porque tem um disco antigo da Maria Lúcia Godoy, coitado, morreu agora. Adoro aquele disco. Quer dizer, coitado da gente que ficou sem ela. 100 anos, morreu 100 anos. Exato, em que ela canta, assim, são várias músicas, só piano e voz, sendo que todos letras de Manuel Bandeira. Adoro as músicas. Pois é, e é engraçado que a gente não sabe... Só que ele tinha vergonha de assinar, que era feio naquela época, então ele assinava Manduca Piá. Ah, é? Assinava Manduca Piá. Depois é que ele sumiu. Assinava Manduca Piá.
Porque a gente fica pensando numa canção que talvez tenha sido a que mais fez sucesso, que foi Azulão. Vai, Azulão. Já do Vale, né? Exatamente. Que é assim, que é um compositor que de 2 músicas, que não é baixar Um bandeira. cara brilhantíssimo. Diz até que ele fez uns poemas também. Sim, mas é tudo 1 de cada, 2 de cada, alguma coisa assim. É engraçado que não é Villa-Lobos, não é Camargo Guarnieri, não é Francisco Mignone. E, no entanto, é gravado no mundo inteiro. É. No mundo inteiro. Mas é maravilhoso também. É, muito bonito. Você já colaborou com nomes como... Até, não vou ficar de joelho aqui não, que senão eu vou... Eu tô o Jobim e Egberto Gismonti, né? Qual foi a marca da música brasileira no seu trabalho? Como é que ela... Sempre muito ocasional, tudo muito por acaso. E, como eu te disse, eu queria sempre ser músico, mas aí os meus parceiros foram me empurrando em direção às palavras. Eu comecei a escrever irresponsavelmente letras. Aí, quando me tornei parceiro do Egberto, eu tinha 18 anos, Egberto era um ídolo meu, eu era apaixonado pela música dele. Aí eu comecei a dizer, caramba, eu tenho que agora tenho que caprichar mais, tenho que ter mais cuidado com as coisas. E aí fizemos uns 40, 50 músicas, se contar músicas também para filmes e discos até infantis também. Então, o Egberto foi uma espécie de minha universidade, assim, matéria de letra. Eu tenho que levar a sério a atividade. E aí, conheci o Tom, tive essa sorte, conheci o Vinícius. O Vinícius até gravou um chorinho cuja letra eu fiz. E ele queria mudar um verso lá, eu não deixei ele mudar o verso. E aí ele gravou e gravou, mas ele mudou o verso a minha revelia. Eu estava viajando, ele gravou. Quando eu recebi a música, já estava... Mas aí... Ele era uma flor e continuamos amigos. E depois o Tom resolveu gravar o mesmo chorinho, escrito com música de Eduardo Souto Neto e letra minha. Aí quando o Tom me falou, vou gravar aquele seu chorinho, eu falei, pô, Tom, Vinícius já não, me deu aquele, eu devia ter ficado quieto, mas aí me deu um super ego idiota. Eu disse assim, Tom, o Vinícius já gravou. Aí ele tinha um gesto típico dele, ele bateu assim numa mesa, fez um ar de melancolia, falso ar de melancolia, e disse assim, tudo que eu quero fazer, o Vinícius já fez. Aí gravou assim mesmo. Então, tive esse privilégio de conviver com essas pessoas extraordinárias. E isso me estimulou muito a fazer música. Fiz música com muita gente. Continuo fazendo. Aliás, eu estou fazendo música agora com o filho do Egberto. Alexandre Gismonti, um FEC. Me mandou um shot sensacional. Fiz uma letra para ele. Procurando agora um cantor para gravar nosso shot. Ah, que maravilha. Eu estou lembrando de uma canção também que eu já ouvi. Eu imagino que os cantores sejam muito indisciplinados com esse negócio de letra, porque estou me lembrando, acho que do Samba do Avião, que eu já ouvi uma gravação que o final era pousar, o outro era aterrar, o outro era aterrissar, o outro era não sei o que. Um Tom escreveu aterrar. Aí o Vinícius sugeriu que ele trocasse para pousar. Aí trocou para pousar. Mas aterrissar não cabe, não. Ah, bom. Aterrissar não... eu acho que quebra, inclusive, por causa da... quebra a métrica. mas aterrar, as gravações mais antigas eram aterrar. Era tudo... Você via até eles cantar aterrar. Eu achava bonito, não sou contra aterrar, não é engraçado. O Vinícius foi mais bonito pousar. Mas naquele tempo, o Vinícius diz uma coisa que eu adoro, que reclamaram, xingaram um crítico ridículo, escreveu no jornal que aquela música dele, vai tua vida, tu em mil caminhos de paz e amor, a tua vida é uma linda canção de amor. Aí assim, se todos fossem iguais a você, um crítico que escreveu, olha, essa música, essa letra está toda errada, quem mistura com você, isso é um erro de português. Aí o Vinícius escreveu o seguinte no jornal, só quem fala eu a amo são as múmias da Academia Brasileira de... A pessoa normal fala, eu te amo. Eu te amo e você é linda. Vamos dizer assim, eu a amo e você é linda. Então ele corrigiu e lançou essa pecha sobre as múmias da Academia Brasileira de Letras. Pena que não tenha vivido mais um pouquinho para não ser devidamente significado. Academicizado e evoluificado. Você sabe que eu vi, eu estou fugindo totalmente do script aqui, mas você sabe que eu vi outro dia
uma entrevista fantástica, que tá no YouTube hoje em dia, né? Que é não é do meu tempo, mas assim, o Otto Lara Rezende, no fim da década de 70, tinha um programa de entrevistas. Aí eu vi entrevistando... Como se o Pequeno Mundo de Otto Lara Rezende. É esse? Era o nome? Porque ali não aparece. Mas assim, aparece entrevistando o Nelson Rodrigues, aparece entrevistando o Vinícius e o Pedro Nava. Mas o que é engraçado... Bom, o Pedro Nava realmente era mais velho. Mas o que é engraçado no caso do Vinícius e no caso do Nelson... é que tem uma hora, tudo bem que era a época do existencialismo, tinha o negócio da morte, tinha o negócio da fossa, tinha esse... E tinha uma hora que eles começavam a falar de morte, assim, tipo de envelhecimento. Aí o outro na resenha assim, Nelson, nós que já estamos pra frente, não sei o que e tal, mesma coisa. Quando foi que você sentiu que dobrou o cabo da Boa Esperança? Aí ele, eu tinha uns 40, com uns 40 eu já me sentia um velho. Quer dizer, 40 dobrou a serra. Dobrei a serra, tá, aí corta, foi Vinícius, aí também tá o outro lado assim, Vinícius, quando é que você começou a se sentir, porque nós, os velhos e tal, não sei o quê, Vinícius nem entende a pergunta, né? Ele nem entende o que tá falando. Mas o que é engraçado é que eu fiquei pensando, mas quantos anos esses caras tinham? Cara, o Otto Lara tinha 57. 70, ele morreu com 70. Não, mas o papo de velho tinha 57. O Nelson devia ter 63. O Vinícius devia ter 65. E eles falavam como se fossem octogenários, donagenários, entendeu? O Vinícius devia ter uns 60, porque o Vinícius morreu com 66. Exato. Foi bem anterior essa entrevista. Mas a ideia de velho, eu me lembro perfeitamente de uma... Aliás, curiosamente, era uma amiga querida, irmã do Portinari. Olga Portinari Leão, um amor de pessoa. Tinha uma casa lá em Itaipava e eu, muito pobre, às vezes ia lá para casa dela para ficar escrevendo coisas. Ela me abrigava assim com grande carinho. E aí um dia, isso tem apenas 40 anos, um jovem, que era neto da Dona Olga, viu uma amiga dela, uma amiga estava usando um jogging, que era uma coisa nova, uma roupa nova, e um tênis. E tinha um cabelo todo branco e estava tricotando. Aí o menino passou mesmo, tinha uns 8 anos, olhou para a cara dela, cabelo branco, olhou viu o tênis, viu o jogging, e o pai disse assim, escuta, você é nova ou é velha? Porque já havia ali uma espécie de turbulência nessa imagem. Essa imagem foi sendo desconstruída. Eu acho que nos anos 70 ela foi desconstruída. Hoje em dia você tem mulheres joveníssimas, com 60 anos, você tem pessoas vibrantes. Bom, sempre para não falar em Edgar Morin. Edgar Morin é uma loucura. Nossa Senhora. Esqueceu de que ele veio ao Brasil há uns 6 anos. Rapaz, um sujeito... E ele fala, para falar, ele não fala sentado, ele só fala de pé, abre os braços, como se fosse um pássaro, assim, um albatroz. Coisa impressionante, uma fala brilhantíssima, fascinante. O sujeito, quando eu o conheci, tinha uns 96, 97 anos. E está em boa forma até hoje, com 103, alguma coisa assim. Mudou muito. Eu acho que mudou muito, mas acho que foi a década de 60 e 70 que mudou. Porque eu me lembro que na geração dos meus avós, você tinha que, na casa da minha bisavó, você tinha que ir de gravata, tinha que ir para paletó. As irmãs todas tinham que estar no vestido, ninguém vestia calça. Você tinha um perfil que tinha que ser igual ao pai, tinha que ser igual ao avô. E de repente teve uma cisão mesmo ali. O Nelson Rodrigues fala muito isso também. E outros caras da época, que de repente o filho já não se vestia, não tinha mais nada. Até o Vinícius fala aquela coisa do Testamento, aquela música do Testamento. Tome gravata. Aquele negócio do tome gravata que você vai morrer e vai ficar debaixo da laje, né? Sabe que o Vinícius aconteceu um negócio, eu me lembro da geração deles, foi a primeira geração a usar os mocassim. Não se usava mocassim. Sapato era de amarrar, no máximo um sapato esporte, assim, mas sem a sola de borracha, que já é uma novidade muito recente, tem uns 10 anos só que se usa a sola de borracha, a não ser em ocasiões esportivas. Então, o sapato era de amarrar. De repente, rolou um negócio, um tal do mocassim, que tinha uma sola de borracha na frente e um saltinho de madeira atrás. Isso ali foi final dos anos 50, início dos anos 60. Começou. Lembro de Vinícius ainda início dos anos 70, Vinícius ainda de calça de tergal, camisa de banlon. Veja você, isso foi já uma virada inspirada talvez naqueles filmes felinianos ali dos anos 60, mas muito devagar. De repente, quando chegou no final dos 60, início dos 70, aí mudou tudo. Acho que o movimento hippie foi muito responsável por isso. Os beatniks americanos também mudou mesmo a estética Depois as revoluções
as revoluções, tanto políticas quanto comportamentais, ali no final dos anos 60, virada para os 70, isso mudou do dia. Você vê, a gente está aqui falando, estamos os dois de calça jeans. Eu, por acaso, estou com isso para chovendo, senão... Sim. Dois de camisa de manga. Sim. Eu estava comentando com o Pedro Doria aqui, que eu achei que era engraçado, assim, que quando eu era criança eu gostava de me vestir como adulto. Agora que eu sou adulto, o cara me vestir igual criança. É isso, não. Sabe, coisa, como é que foi a sua entrada na academia, né, da ABL, né? E sobretudo, porque eu até fazer uma brincadeira assim, entrar na ABL não é grande coisa. Agora, ocupar a cadeira de Manuel Bandeira, meu amigo, Realmente fiquei teoria. é uma responsabilidade Eu tanto. não sabia disso. É aleatória a entrada do centro. Eu não sabia que cadeira. Eu nem sabia que Manuel Bandeira era dessa cadeira. Quando soube, fiquei aterrorizado. Aí fui procurar Manuel Bandeira. O que Manuel Bandeira achava na academia? E Manuel Bandeira conta em artigo que entrou tranquilamente. Não sei, quando ele foi se dar conta do que era a academia, ele ficou em pânico. Ele viu que a academia era um negócio importante para o Burro. Ele achou que era um Grupo de amigos. um grêmiozinho, assim, um negócio desimportante. Ele conta isso, é muito interessante. Aí ele fica apavorado, começa a caprichar no discurso, sabe como é? Fica intimidado mesmo. Mas ele morava em frente à academia. Morava do lado da academia. Ele morava ali na esquina da Calógeras com a Avenida Beira-Mar. Tanto que aquele filme do Joaquim Pedro de André. que é o Poeta do Castelo, é tudo gravado na frente, ali na calçada, ele voltou. Ali mesmo. Aliás, como a cidade era suja. Impressionante. Continua, né? Piorou. Não, eu acho que era muito pior, era muito mais sujo. Acho que era muito mais sujo. Mas como é que foi, então? Olha, foi uma coisa muito curiosa. Eu não tinha a menor intenção, como ninguém tem. Quando a gente é jovem, a gente tem orgulho de Academia Brasileira de Letras. E uma vez o Eduardo Portela foi a Brasília quando o Saramago ganhou o prêmio Camões. Aí teve uma festinha, e aí fui convidado para a festinha, fui para Brasília, e aí num voo, junto de vários escritores que queriam entrar na academia, inclusive de meu amigo João Baldo, que tinha acabado de entrar. Ele falou assim, você tem que ir para a academia. Eu tinha uns 42 anos, 43 anos. Fiquei perplexo, que entra para a academia, esse é um negócio tão remoto, tão absurdo, não falei nada, porque às vezes as pessoas reclamam. O Nelson Pereira, por exemplo, me disse que xingou quando o Eduardo Portela sugeriu que ele fosse para lá, o Nelson xingou, e a segunda vez disse assim, não xinguei mais nada. Inclusive ele não reproduziu o xingamento. Ele já se tornou conivente, aí não pode repetir o xingamento. O Nelson me contou isso. E aí eu achei aquele estranho, mas aí a vida vai andando, e você vai se deparando com alguns problemas e com algumas dificuldades, e aí você diz assim, caramba, tem aquele negócio da academia. Aí vem outro e fala, você não quer entrar para a academia? Você tinha que entrar para uma academia. Aí com um pastor assim que me falou a sério nisso, eu falei, poxa, é uma ideia. Aí minha mulher começou a me estimular muito para entrar para a academia. E eu disse para ela, mas é complicado, eu não sei, eu não tenho jeito disso, não sei fazer. Todo mundo... Não tem paletó. Não paletó, não tem gravata, que não sei usar gravata, aquelas coisas que todo mundo ama. E aí, mas chegou uma hora e começou a ficar normal. E tinha muita gente lá. A primeira vez que eu fui lá foi na posse do João Baldo, que era meu querido amigo. E, para minha surpresa, acho que foi em 95, para minha surpresa, tinha várias pessoas lá que eu conhecia, amabilíssimas. Tinha assim, o Ais, que eu adorava, que era meu chapa. Tinha a Nélida, que eu conhecia já e gostava dela. Então tinha uma de caramba, esse negócio aqui é bom. Eu comecei a antecipar. No ano seguinte, o Calado foi para a academia, que também era meu amigo. Aí fui ver o Calado, que durou, infelizmente, durou pouco, Calado. Mas comecei a achar normal. Eu li uma história outro dia que acho que o Tom queria entrar para a academia e o Calado foi, aí ele não foi porque supostamente o Calado estava doente já. Não é porque ele estava doente. Ele se inscreveu, o Tom se inscreveu, mas aí o Calado tinha se inscrito um pouquinho antes. E o Tom não sabia disso. Até o Zé Mário Pereira conta isso, né? Um texto que ele escreveu. Foi publicado numa revista muito boa, inclusive. Que é sua, não conheço. Por acaso, né? Para arrasar. Para arrasar tudo. Essas coincidências. Mas aí aí o Tom retirou a candidatura e no ano seguinte morreu. Aí foi uma pena, porque... Morreu mal, morreu meio súbito, morreu novo, não tinha nada que morreu com 67 anos. Mas aí quando você começa a ver muito amigo morrendo, você começa a ver que a vida acaba, a academia começa a fazer sentido. Não sei se por causa do mausoléu, você citava o mausoléu na nossa conversa anterior, né? Mas
Aí você falou mal do mausoléu, mas... Eu sei falar bom, eu acho que eu fui lá porque eu queria ver o túmulo do Manuel Bandeira. Acabei vendo o túmulo com muitas outras pessoas que eu não sabia que estavam lá. Aliás, a palavra mausoléu, você falou mal, e aí tem uma, você vê que já tá para fazer um poema aí, o mal do mausoléu, né? Ou então você começar a chegar muito perto também, eu falo do benzoléu, né? Trocar para benzoléu. Pois é, o que ainda te inquieta depois de tanto tempo na poesia? Me inquieta tudo. Eu, por exemplo, fiquei escravo na época do decassílabo, uma coisa horrorosa. De tanto traduzir Shakespeare. Que escravo do decassílabo. E aí você começa a falar em decassílabo, começa a sonhar, em pensar em decassílabo. Uma vergonha, tudo vira decassílabo. Aí eu passei um detox, como se diz hoje em dia, passei uma fase de grande desintoxicação do decassílabo, que levou 12 anos. Então só comecei a me livrar, a escrever verso livre, e volta e meia entra um decassílabo, né? Entra outro decassílabo, eu tenho que botar um pouco, eu tenho que me render ao decassílabo. Tem que virar um escravo do decassílabo. Sabe que quando eu era mais um garoto, eu estava enfiado em literatura, enfim, todo mundo passa por uma fase dessa. E o mesmo está querendo voltar para essa fase. Mas assim, uma coisa que me chamava a atenção na tradução de poesia, e no caso também acho que aplica Shakespeare, é aquela dúvida desgraçada se você vai traduzir literalmente, se você vai tentar traduzir mantendo rima. E a que ponto você consegue conciliar as duas coisas que às vezes parecem inconciliáveis? Olha, desesperador. A minha primeira tradução foi A Tempestade, em 81. Sofri desesperadamente. E a última agora foi Romeu e Julieta, por inteiro, que eu tinha traduzido já fragmentos, traduzi o Hamlet há uns 3 anos, quase foi a loucura. Pedi demissão várias vezes, porque era uma encomenda, sempre por encomenda, nunca por iniciativamente, sempre por encomenda e com algum dinheiro. Eu não faço uma empreitada dessa que é desesperadora, porque claro, o original é sempre muito melhor do que a tradução. Mas agora acabei de traduzir Romeu e Julieta e quase foi a loucura de novo, porque é todo rimadinho. Além da métrica, tudo escrito em decassílabos, é tudo rimadinho. E ele queria se exibir, ele era jovem ainda, queria se exibir, mostrar que ele era bom de rima. Então é tudo rimadinho. É desesperador para um pobre tradutor. E o que você fez? Escrevi tudo em rimadinho. O que eu vou fazer? Tudo rimadinho. Porque eu me lembro que eu li umas traduções, mas às vezes coisas antigas, tá? Daqui de 60. A minha eu quero muito. Eu li do Romeu e Julieta. Quero muito. Porque realmente ele é 300 anos, Romeu e Julieta eu não li. Mas eu lembro que eu peguei aquela coleção, acho que era do Carlos... Ai, meu Deus. Já sei quem é. Meu Deus do céu. É uma capa toda cinza do Carlos. 2 sílabas, 3 sílabas, 2 sílabas. Qual é o nome do tradutor? Estou lembrando. Começa com K e termina com... Carlos Alberto Nunes. Isso, viu? Olha que loucura. Carlos Alberto Nunes. Eu falei 2, 3, 2. Impressionante. Você deu uma... Não, é porque tem uma coisa que... O traço mnemônico, você pega graficamente assim, o nome da peça. Eu consigo lembrar o nome, eu fecho o olho e vejo quantas casinhas ocupa em termos de sílabas, entendeu? Carlos Alberto Nunes. Então, aí eu pegava aquilo e depois eu contrastava com o original. Eu acho que eu li uma dessas peças traduzidas, não sei se foi pelo Milor. A primeira que eu traduzi foi graças a ele, porque o pessoal que queria uma nova tradução era um grupo de atores muito interessantes, como Maria Padilha, Miguel Falabella, era um grupo chamado Pessoal do Despertar. E eles eram todos cultos, liam tudo, discutiam e tal, todos falavam inglês muito bem. E aí estavam satisfeitos com as traduções, entre as quais a do Carlos Alberto Nunes. Aí queriam uma nova tradução. Viram um livro meu, que era o meu segundo livro de poesia, e disseram, quem sabe esse cara aqui? Eu acho que esse cara pode traduzir. Aí me chamaram, fizemos um teste, eu traduzi uma cena de amor. Cena de amor é uma beleza, amor I love you, amor... É fácil. Aí traduzi com facilidade, eles leram, adoraram. Aí me subvencionaram Sim. E arranjaram uma grana do Sesc na época para porque desespero só palco. Porque ali era um desespero, eu não sabia que era um desespero. Eu entrei sem saber que era um desespero. Aí vi 4 meses arrancando os cabelos desesperadamente. E aí fizemos, foi uma montagem linda, pena que você era criança, porque foi no Parque Lage, foi de 82 a 83, ficou 2 anos lá. Eu era criança. Foi um espetáculo. Não, mas eu lembro que eu fiquei assim, não tem que escolher entre uma coisa e outra, é uma coisa desesperadora, entendeu? É desesperador. E o que você lê hoje em dia? Será que... Olha, eu tenho lido muita literatura brasileira contemporânea, eu andava afastado. E aí? 2 anos para cá. Tem muita coisa boa, muita. O que você destaca, assim? Porque, por exemplo, assim, eu confesso que parei lá na década de 90. Eu distingo o óbvio. O romance Um Defeito de Culto. Sim, isso sim. Essa eu já comprei. Interessantíssimo, interessantíssimo.
Muita coisa boa. Bom, aí a obviedade, né? Fica parecendo que eu estou... A obviedade. Tem poetas muito interessantes, algumas poetas mulheres espetaculares. Tem um poeta paulista também muito bom. Tem uma poeta mineira que eu sou apaixonado, que é a Ana Martins Marques. Não a conheço pessoalmente, mas é uma poeta, é um novo Drummond, assim. Um Drummond é um novo Drummond. Tem uma mistura de Drummond que é um Zimborska. Uma coisa de uma densidade humana, de um requinte, assim, psicológico, e ao mesmo tempo sem nenhum empáfia, sabe? Sem nenhum empáfia. O que você vê de diferente, se é que tem também arte não é isso, arte não é ciência que tem que ficar progredindo, né? O que você vê de diferente nessa literatura que você está vendo hoje em relação a, sei lá, no final do século XX? Tem alguma coisa do ponto de vista formal que é diferente? Do ponto de vista temático, eu sei que Final do século XX, se bem me lembro, ou do modernismo. não estava grandes coisas, não. Não estava grandes coisas no final do século. Mas você o que era? Estava meio perdido. Não, Rubem Fonseca, a gente se engana. ou Radon Nassar. Mas a gente se engana muito sobre as coisas. Por exemplo, uma década que é meio que desprezada em matéria de literatura brasileira, anos 50. Década de 50. A gente tem a impressão que era uma porcaria. Não tinha nada assim de fascinante. Tinha os concretos em São Paulo com aqueles projetos que, na verdade, não resultavam em muita teoria e quase nada de poesia. Sim. Então você diz assim, nos anos 50 não aconteceu nada. Você vai ver, na revista Senhor, escreviam João Guimarães Rosa e Clarice Lispector, textos. Mas de uma época em que floresciam João Guimarães Rosa e Clarice Lispector, é uma época extraordinária. Então, você não precisa de mais ninguém. A gente não sabe avaliar. É muito difícil avaliar o presente e às vezes é também difícil avaliar o passado. Porque aí você vai para o final dos anos 60, anos de chumbo. Havia muita mobilização. A música popular era sensacional. Agora, a literatura, não me lembro de coisas assim, não me lembro. Agora, nesse momento, havia aquele alinhamento político de todos nós, que era uma espécie de camisa de força terrível. Também. Que você tinha que criar coisas que falassem só de uma espécie de grito, de uivo contra o autoritarismo. Então, é muito difícil avaliar. Até porque tem uma coisa também, porque a gente aprende também na escola, a gente aprende em manuais, tem os cânones, tem alguém que está dizendo o que presta, o que não presta, a gente segue um pouco o que esse cara diz, o que presta, o que não presta, e aquilo também muda com o tempo, e a gente não vê o que podia ter visto, porque é difícil, a realidade é movente, e essa coisa do cânono também. Na academia teve uma moça, especialista em Jorge Amado, fez uma palestra, aí ela fala de todos os autores que o Jorge Amado admirava, e até ajudou a traduzir para o Brasil. Trouxe para o Brasil, passou para os editores brasileiros, década de 20 e 30. Rapaz, a gente não conhece ninguém, não tem nenhum escritor que preste, todos aqueles que o Jorge trouxe para o Brasil, latino-americanos, europeus, tudo uma porcaria, quer dizer, uma porcaria também não sei, mas não há deles sequer uma linha em lugar algum. Um romance proletário também lá de europeu e soviético. Rapaz, então é muito difícil avaliar as coisas no tempo presente e o passado é sempre sujeito a reavaliação, né? Aliás, o que mais muda é o passado. A gente fica achando que o passado está lá imutável, a gente está sempre revendo o passado, sempre reescrevendo, como você disse, o cano, né? O cano é que vai mudando. Então eu acho que é difícil, mas eu acho que o Brasil está num momento rico. Não, e fica uma coisa complicada, porque você não sabe se avaliar a qualidade do negócio, se é a qualidade que você vê hoje, ou se você tem que tentar entender a qualidade, a recepção daquilo no tempo em que aquilo foi feito, porque aquilo falava para o mundo que não é o mundo de hoje. Olha, é difícil. Geraldo, o papo está fantástico, mas a gente infelizmente vai ter que parar por aqui hoje, porque o nosso dia ainda não acabou, né? Para você que está nos acompanhando, você pode encontrar os ensaios sobre temas similares, poemas, conteúdos, né? Tudo assim, no jeitinho que a gente conversou na revista Insight Inteligência, a revista mais inteligente do Brasil, depois da revista da Academia Brasileira de Letras. Rosisca pode estar ouvindo. Confira o nosso acervo digital ou adquira os exemplares mais recentes no nosso site. E até o próximo Diálogos. Foram 8
os golpes militares bem-sucedidos até aqui na nossa história. Sem contar, claro, com os que não vingaram. Esses são impossíveis de contabilizar. Ninguém até agora tinha sequer sido processado pelas intentonas concretizadas ou fracassadas. Esse momento de condenação de Jair Bolsonaro e dos seus aliados, ele é histórico. Mas aí fica a pergunta: o que vem daqui para frente? Como vamos votar em 2026? O país vai continuar polarizado como hoje? Será que rompemos de fato com a cultura de impunidade que permitiu esse golpe, que ele fosse tentado? E mais importante, o que fazer para que isso nunca mais aconteça? Foi pensando nisso que o Meio produziu o Julgamento do Século, episódio 2 da série Democracia, uma História Sem Fim, apresentado por Flávia Tavares, roteirizado por Sérgio Rodrigues e dirigido por Ricardo Rangel. Esse documentário é um mapa, ele te mostra os bastidores, as etapas do plano golpista e costura a trama com depoimentos de juristas, militares, inclusive generais e parlamentares. O filme está disponível no Meio Premium junto com o episódio 1 da série. A democracia não descansa jamais. Esse é apresentado por mim. Assine o streaming do Meio e assista.